Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre as causas, as consequências e formas de mitigar, de diminuir a xenofobia. Especialistas apontam que em períodos de crises econômicas, os ataques xenofóbicos aumentam, tendem a aumentar. As pessoas tendem a enxergar o imigrante, suposto invasor do território daquela sociedade, como um grande responsável pelas dificuldades econômicas, pelos seus empregos. Na opinião de vocês, em que proporção essa visão é reforçada por governos que bloqueiam a imigração, defendem deportações, atacam, inclusive com força militar, grupos de estrangeiros irregulares? Silvia, você estava falando, eu tomei a palavra, queria retomar nesse campo, né? Estava dizendo, e o Fard estava complementando ali, há interesses políticos, econômicos e tal, em ampliar ou diminuir a questão xenofóbica num dado país. Fala disso um pouco. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. A gente está falando aí de distorções, né? Quer dizer, faz-se uso dessas imagens, né? Faz-se uso do outro. Então, por exemplo, a questão dos magrebinos na Europa, né? Se a gente for ver a França, né, que, enfim, tão chique, né, aqui no Brasil, nossa, como é chique falar francês. E aí você vai ver, quer dizer, a França, ela invadiu, né, países na África no século XIX e em nome, né, de uma civilização, em nome de levar a civilização, quer dizer, com, na verdade, claros interesses econômicos, né, de exploração, enfim, expansionistas, claro. Né, e isso continua até hoje no mundo. Isso né? vale para os Estados Unidos na anexação, na guerra de anexação do México, isso Sim. vale para grande parte da Europa no período das grandes navegações. Exatamente. E assim por diante. Né? E essa história se repete, quer dizer, então o que acontece? Da Inglaterra, e aí quando na esta Índia, população que foi, né, população que era ex-colônia, vão para a Europa, porque os países foram praticamente destruídos ali, né? Eu estive na Argélia, né? Quer dizer, as escolas elas foram destruídas, né? E aí instalou-se o ensino bilíngue, árabe e francês, e justamente não se ensinava nem árabe nem francês. E isso é o que acontece em muitas escolas bilíngues. Eu trabalhei no sistema bilíngue também nos Estados Unidos, inglês, português, e era muito triste. A proposta, né, teoricamente era linda, mas a prática era extremamente segregacionista. Por quê? Né? Porque interessa que essas pessoas, né, que estão, então, no caso, olha a inversão, né? Quer dizer, esses magrebinos que estão indo para a Europa, né? Na verdade, eles que sofreram invasão e são agora discriminados, são discriminados, repelidos e nos países que os colonizaram. Exatamente, fala-se que eles estão invadindo, né? Quer dizer, olha a inversão. E isso, em termos psicológicos, né, é interessante, você vai vendo, né, o quanto isso é concreto, é político, é econômico e é também psicológico, né? Faz-se uso, né? Olha só, a inversão é uma projeção no outro, né, de aspectos que são negativos em você. Em você, né? Quer dizer, então veja, quem é o invasor... Né? Quem foi o invasor chama aquele outro de invasor. Né? Quer dizer, é essa distorção. E usa-se o silenciamento, aquele que então, né, onde se projeta, isso é um mecanismo também psicológico, né, projeta-se no outro, né, esta imagem, naquele não se dá o direito de falar sobre si. Né? E há uma generalização deste outro que passa a não ser uma pessoa com história de vida, com família, com relações. E aí por muitas né? estratégias, né, Silvia? Por exemplo, silenciamento, Francis fazia referência aqui à desqualificação, à dimensão pejorativa dos modos de tratamento do outro, são formas de silenciamento, por exemplo. Exatamente. Né? Para o nosso telespectador entender da onde a gente está falando. Quer dizer, silenciar não é só impedir de falar, mas também desqualificar a fala do outro, desqualificar o lugar que o outro ocupa numa certa relação, claro. Torná-lo, não tomá-lo como um interlocutor válido. Exato. E aí o Fard falava dessa história dos interesses. Então, eu percebo, na verdade,
em relação ao interesse por qual motivo. Quando você tem, por exemplo, uma comunidade, como a comunidade cigana hoje, tá? Que hoje nós somos cerca de quase 300 mil ciganos no estado de São Paulo. Até um momento atrás não havia uma organização. De alguns anos para cá hoje tem. Desculpa, Hoje, quantos vocês são? quase 300 mil ciganos no estado de São Paulo. Hoje, na verdade, é mínimo, porque cerca quase de 1 milhão de libaneses em São Paulo. Então, você vê 300 mil ciganos no estado de São Paulo, é um número técnico relativamente baixo. Mas, enfim, o que ocorre? Hoje, com essa organização, já nós temos voz. Por quê? Já existem interesses políticos, entendeu? Para levantar a bandeira da comunidade cigana, para combater o preconceito e a discriminação. Por quê? Isso gera o quê? Fato, voto, apoio. Você entendeu? A verdade é essa, a gente tem que ter consciência que você tem a força relacionada ao poder de voto que você tem. Se você representa uma comunidade que te dá a possibilidade de você barganhar 10, 15 mil votos, 10, 15 mil votos que seja, você tem mais ou menos isso direcionado à força política. É política. Aí você consegue, na verdade, uma abertura em canais, enfim, em grandes emissoras, para que você possa falar da comunidade que você tem, do preconceito que você sofre. Caso contrário, você fica na mesmice. Quer dizer, poxa, não, deixa pra lá, ó, ele não incomoda ninguém. E vai passando o tempo, e vai passando. E a comunidade cigana é uma comunidade milenar. Tanto é que teve, há pouco tempo atrás, um episódio muito triste na França. Quiseram deportar lá ciganos, tá? Que de origem rom, ou mesmo de origem calão, não importa, que ciganos, na verdade, é uma espécie só ciganos, tá? Para a Bulgária, para a Romênia. Quer dizer, por qual motivo isso? Porque talvez lá eles não estão bem agregados, não tem uma força política. Se houvesse isso, com certeza seria bem-vindo, né? Mas é interessante, né? Porque isso coloca também uma questão muito atual, né? A questão do multiculturalismo, né? Sim. Vivemos em sociedades plurais, né? É, a espécie é humana, né? Lógico. Não é raça, Exatamente, entendeu? né? Entendeu? É fato, é natural. Agora, essa pluralidade, né, ela tem também aí origens históricas, né? A sociedade é plural em função do que, historicamente, né? Quer dizer, então você tem a criação dos Estados-nação, né, em que criou-se, então, fronteiras geográficas, né, em que povos distintos, né, as diferenças foram tidas como foram silenciadas, né? Quer dizer, então todos fazemos parte agora da mesma nação, falamos a mesma língua, né? A França, por exemplo, tem vários dialetos, a Espanha, a Espanha né? Até hoje, não é? Exatamente. Por isso Agora, que muitas vezes se falam as Espanhas, porque você tem vários países no mesmo único Não, mesmo no Brasil, nacional. nós temos Mesmo 180 né, Agora, línguas indígenas. E o brasileiro não sabe disso, né? Quer dizer, então esta 180 ou um pouco mais de línguas indígenas vivas, isso, são faladas exatamente. ainda em território nacional, né? Só um detalhe, mas não temos o mesmo direito, né? Não, aí que muda. Claro que mesmo em relação ao nordestino ou quando o cigano sofre preconceito, desculpe perdão a palavra, é mais um exemplo, mais um baininho, mais um esse aquele, é mais um ciganinho, mais um, entendeu? Quer dizer, se é um alemãozinho, né, olho azul, tal, as coisas mudam. Opa, peraí, né? Não é então, verdade? você está falando de uma hierarquização. Então, existe isso, né? infelizmente, né? Então, quer dizer, você acaba não tendo essa possibilidade, né? Há 20, 30 anos, nós insistíamos para que os pais forçassem os filhos, de uma forma ou de outra, conversando, a estudarem. E graças a Deus, hoje nós temos grandes médicos, diretores das clínicas, temos juízes, promotores, todos nordestinos, grandes industriais, grandes empresários, e que graças a essa evolução, e naquele momento a gente já ligava para alguns prefeitos de algumas cidades, alguns municípios, pedindo a ele uma condição de voltar o homem do campo. Veja só, o homem do campo, ele é tão feliz onde ele mora, porque ele pega um peixe, ele sente o cheiro da terra. Então ele vem para o Sudeste pela necessidade, vinha, que hoje eles estão voltando e nós chegamos já lá. Então o que acontece? Ele vinha pela necessidade, trabalhava, terminava a obra, essa família era literalmente jogada na rua, sem casa, sem estrutura e sem dinheiro, porque ele não economizou. Daí toda o número de muitas favelas, teve muita participação do nordestino pela falta do prefeito, dos governantes, dos seus municípios, dar condição a essa família de voltarem para lá. Tanto é que esse trabalho, quantas vezes nós brigamos com prefeitos, com governadores, insistindo que criasse uma política que trouxesse
essas pessoas para seu local de origem. E, bom, agora, graças a Deus, isso está acontecendo. Está acontecendo até, talvez, eu queria colocar essa questão, você falava aqui em off, está acontecendo também porque houve sensibilidade dos poderes públicos e a gente teve recentemente nosso ex-presidente, é um nordestino. É um nordestino que ele valorizou, não, que ele valorizou o Nordeste, que ele veio pau de arara, que passou fome, que a mãe foi uma mulher de exemplo, porque a mulher nordestina, ela tem essa coisa, ela é meia cachorra parida, ela vai pra cima, o filho tá ali e ela briga e não quer saber, e a própria mãe do Lula foi um exemplo disso. E quando eu digo cachorra parida, isso é até uma maneira de homenagear a mulher. Sim, é um elogio. É um elogio, para nós isso é uma força, porque nós nordestinas somos assim, a família está em primeiro lugar, enfim. Acontece que hoje, com essa volta e a valorização do próprio Lula, porque até então o Nordeste existia a Sudene, a Sudã, que aí vinha aqueles interesses dos coronéis e rebentavam com tudo, e o caçaco continuava caçaco ou vinha ser candango em Brasília, na Constituição de Brasília. Porque aí já não tinha mais a borracha, não tinha mais o garimpo no Amazonas, no Belém, no Acre, já não tinha mais isso. Então só tinha São Paulo. São Paulo era a galinha dos ovos de ouro para o nordestino. E isso, aos poucos, foi dilacerando. Por quê? Inteligentemente, o Lula, o que ele fez? Valorizou o Nordeste. Hoje, cada estado do Nordeste difícil é que não tem uma, duas universidades, faculdades. O nordestino não precisa vir para cá ser humilhado para trabalhar como se estivesse num outro país, como se ele fosse uma pessoa fora do seu próprio país, sendo discriminado e tendo que trabalhar e estudar. Eu trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. Só Deus sabe o que eu passei e quanto fui discriminada. A chegar ao ponto de uma pessoa chegar para mim, ô Lourinha, ainda bem que você é branca, você não é nordestina. Como se nordestino todos fossem negros. E como se negro fosse, seria algum problema, seria algum crime. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo Lula. Tenho porque ele tem uma visão, é o cara. Ele tem uma visão de hotelaria, o turismo. Hoje o Nordeste está mudado, de maneira que em 2006... eu tomei um táxi lá no Piauí para ir para o Parque Piauí visitar a minha mãe, que ela estava passando muito mal. Eu quase apanhei do motorista. Eu quis fazer uma pesquisa quando eu perguntei para ele em quem ele votou. Ele se virou, brecou o carro de vez e se virou para trás. Aqui, dona, a senhora não é daqui não, né? Eu disse, sou. Mas por que isso? Acho que eu votei no Lula, porque antes a gente ia para as fazendas, ia para a roça e passava fome com a família. Hoje, a gente pega... O cenário mudou, né? O cenário mudou. Enquanto a mulher cria galinha, você vai lá, vende os ovos, vende isso, vende aquilo. E hoje, eu trago os ovos de lá, vendo, e quando eu volto, levo dinheiro para lá. Então, o Nordeste mudou. A fartura, as cisternas aumentaram. Enfim, a visão hoje do nordestino, eu digo isso com muito orgulho, que sou nordestina, pau de arara, nunca quis sair da minha condição de pau de arara. Acho isso fantástico. Mas... o nordestino hoje ele tem orgulho, tanto é que ele está voltando. Então, o que nós estamos vendo aqui, que é legal esse depoimento, um depoimento eloquente da Francis, de ver, primeiro, que as questões são superáveis, a xenofobia é superável. Lógico que é. E é preciso enfrentá-la. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Melhor e Mais Justo. Não sai daí.